Sim, eu vi. Tá, Opa, eu ainda não tive tempo, eu tava com trabalho de outra disciplina pra fazer. tá bom. Eu vou, Eu vi também, professor. eu vou retomar rapidamente o que eu discuti naquela videoaula e a gente segue a partir daí. Hoje eu me confundi de novo, eu pensei que a aula de vocês era às 7, aí eu lembrei, não, eu errei na terça, hoje. Enfim, pessoal, esse negócio de envelhecer é complicado. Então, pessoal, a nossa 8ª aula do curso de Elementos Finitos. Como vai rápido, né? 8ª aula já, são 22 previstas. E a gente vai falar. Na outra aula eu falei com vocês, na aula gravada, né? Eu falei com vocês da formulação forte de problemas da natureza que resultam em equações diferenciais de segunda ordem. Né? Em geral, equações diferenciais parciais de segunda ordem. E eu mostrei rapidamente como é que a gente pode transformar isso na formulação fraca, também conhecida como integro diferencial. Isso é algo específico do método de elementos finitos. Né? Então, retomando, o problema de tensão num corpo, ele é dado por essa equação aqui diferencial de segunda ordem. Essa aqui não é parcial porque eu estou em uma dimensão só, mas se eu tivesse um problema em 2 ou em 3 dimensões, seriam equações parciais. Né? Eu ainda tenho problemas estáticos aqui, eu poderia ter problemas dinâmicos, então uma onda mecânica nada mais é do que um problema de tensão-deformação, dependente do tempo. Né? Então, e esse tipo de equação que o método de elementos finitos se propõe a lidar. Né? Então, conforme a gente discutiu desde a primeira aula, quando a gente tem um problema dessa natureza, a gente precisa definir condições de contorno nele. Então, essas condições de contorno podem ser temporais ou podem ser espaciais. Né? No caso, como eu estou tratando problemas estáticos, eu vou considerar só as espaciais. Então, quando a gente tem a tensão pré-definida num contorno, a gente chama esse contorno de contorno natural e as condições de condições de contorno naturais. Né? E quando a gente tem o deslocamento do contorno prescrito, a gente diz que a gente tem um contorno essencial ou engastado. Né? Os matemáticos usam os termos condições de Dirichlet e condições de von Neumann. É a mesma coisa, né? É menos intuitivo, é muito mais fácil a gente lembrar de condições de contorno natural e essencial. E logo a gente vai ver por que que essas condições de contorno são naturais e essenciais, né? Então, essencial é algo que você não pode viver sem, e natural é algo que acontece naturalmente. Bom, todo contorno do nosso domínio precisa ter alguma condição definida para ele. Né? Então, a união do contorno natural do domínio com o contorno essencial do domínio tem que dar o domínio inteiro do problema. O contorno inteiro do problema, desculpe.
E a interseção é nula, ou seja, ou o contorno é natural ou ele é essencial. Você não pode prescrever a tensão e a deformação ao mesmo tempo. Para nenhum contorno. Então, esse aqui é o problema de propagação, de tensão e deformação, né? Então, A é a área da seção transversal, E é a constante elástica, du dx é a deformação, né? Ou o strain. Como é que a gente traduz strain em português? Strain é a deformação. E esse termo B aqui é um termo de fonte, a gente já vai ver ele. Bom, se você pega o problema de condução de calor num corpo unidimensional, ele tem uma cara muito parecida com o que a gente acabou de ver para o problema de deformação e tensão num corpo. Então, nesse caso, A continua sendo a área, kappa é a constante de condutividade térmica, dt dx é o gradiente de temperatura no material, e S é um termo de fonte, né? Ou de dreno de calor. E a gente vai ver com cuidado qual sinal que esses termos têm que ter, né? Da mesma forma, a gente pode ter condições de contorno naturais, que são contornos nos quais o fluxo de calor é prescrito. E você pode ter contornos essenciais, que são contornos nos quais a temperatura é fixa e prescrita. Então, poderia ser um contorno em contato com o reservatório de temperatura, o meio ambiente, por exemplo. E aqui um contorno em contato com uma fonte de calor. Bom, se a gente pega o corpo e a gente divide ele em elementos finitos, aqui no caso, então, de comprimento ΔX, né, a gente leva em consideração essa função B de x, que vamos falar agora aqui do caso de um problema de tensão-deformação. Então, o B de x é uma fonte de tensão no sistema. Por exemplo, gravidade, ou o sistema pode estar sujeito a campos magnéticos, enfim. Qualquer coisa que gere tensão. O que a gente denomina P de x é a pressão no limite esquerdo do sistema, e P de x mais ΔX é a pressão no limite direito desse elemento finito aqui, né? Então, se a gente coloca isso matematicamente, né, basicamente, o que está de um lado é igual ao que está do outro lado, né, mais o que foi criado, né, ou absorvido. Então, se a gente estivesse fazendo um problema de fluxo, então, o que entra aqui à esquerda se junta ao que é criado dentro do elemento para virar a tensão que é propagada nesse extremo aqui à direita, né? Se fosse esse o caso, esse P de x e esse B de x teriam que ter o mesmo sinal, porque eu não tenho alívio de tensão, né? Eu teria uma fonte de tensão. Isso seria igual a P de x. Eu deixei desse jeito para seguir o que o livro está fazendo. Mas eu quero que vocês tenham em mente
que sempre que vocês escreverem esse termo de fonte aqui, vocês têm que pensar. Então, ele está produzindo ou ele está absorvendo? Seja lá o que for, seja um problema se o problema é a transmissão de calor, esse termo B está produzindo energia térmica ou está consumindo energia térmica? Se ele está produzindo, então o fluxo de calor que entra à esquerda vai se juntar ao termo de fonte e vai corresponder ao que está saindo. Se está produzindo tensão, então a tensão que entrou aqui do lado esquerdo vai se juntar à tensão do elemento finito e vai me dar a tensão resultante na face direita do sistema. Né? Se for fluxo de partículas, né? Então, o fluxo de partículas entrando no elemento finito vai se somar ao fluxo de partículas que pode ser produzido aqui dentro, eventualmente, e vai ser o fluxo de partículas que sai. Né? Então, agora, se por outro lado eu tivesse aqui um sorvedouro de partículas, então, imagina que você tem aqui, sei lá, uma bolinha que gruda essas partículas, então uma parte do material particulado desaparece aí. Então, esse termo de fonte aqui teria sinal oposto ao fluxo de partículas entrando aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado antes de escrever esse sinal. Essa escolha aqui do livro é infeliz, porque a gente não tem tensão negativa. Então, aqui, a tensão que está sendo criada dentro do corpo deveria ser tá sempre se somando à tensão que está entrando aqui do lado esquerdo. Mas tudo bem. Depois o livro tenta fazer ali umas regrinhas para a gente memorizar o sinal. Eu acho que é uma péssima ideia. Acho que é muito melhor a gente raciocinar aqui na equação de continuidade para a gente pensar qual sinal que vai ser. Bom, como esse termo aqui interno, ele é por unidade de comprimento, então para eu saber quanto tensão foi criada no elemento, eu preciso multiplicar pelo tamanho do elemento, que é o ΔX. Né? Agora, se eu divido todo mundo por esse ΔX, e pego o limite em que esse ΔX vai para zero, isso daqui me vira a derivada da pressão, né, dP dx, mais o termo interno, né, ou menos. Então, aí vai depender do caso a caso. Né? Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a equação diferencial que rege o problema de propagação de tensão dentro de um corpo. Uma equação diferencial não homogênea, né? E aqui ela é de primeira ordem. Então, até aqui, pessoal, eu não fiz aproximação nenhuma, isso daqui é exato. A grande questão é, muito bem, então, essa pressão está se propagando no corpo, e como é que o corpo responde a isso? Como é que essa pressão, esse P, afeta o sistema? Bom, para saber como afeta o sistema, eu tenho que definir um modelo constitutivo, né? E existem vários tipos de modelos constitutivos, e o mais famoso e mais simples é a lei de Hooke. Então, F é igual a Kx, né? F aqui seria o sigma, que é a tensão, E é a constante elástica do material, né? E o epsilon é a deformação do material, é a elongação do material.
Então, utilizando que pressão é a força sobre a área, né? Então, e a definição de deformação epsilon, que é du dx, né? A gente pode voltar lá na equação que a gente escreveu e escrever uma equação diferencial de segunda ordem. Mas antes, vocês notem que o passo para chegar nessa equação aqui, ele vale quando eu estou falando de tensão se propagando num corpo. Ele vale quando eu falo de temperatura, de fluxo de energia térmica se propagando num corpo. Ele vale quando eu falo de fluxo de partículas num corpo. Então é bem geral essa equação aqui. Agora, o que eu preciso é do modelo constitutivo, e o modelo constitutivo linear, né, ele tem pequenas variações. Então, isso aqui não é difusão de matéria, eu preciso corrigir. Esse aqui é propagação de tensão. No caso de fluxo de calor, a gente tem uma relação parecida com a lei de Hooke, que é chamada de lei de Fourier, só que aparece um sinal de menos aqui, né? E esse sinal de menos aparece porque o calor sempre flui do ponto mais quente para o ponto mais frio. Então, por isso é menos dt dq, né? Então, quando dt dx for negativo, o fluxo é positivo. Significa que o fluxo está indo onde o gradiente é negativo, onde a temperatura diminui. Da mesma forma, quando eu tenho difusão de matéria, é a lei de Fick, que é um modelo constitutivo, e da mesma forma, o fluxo de partícula vai sempre da região com maior concentração para a região com menor concentração, né? Então, é menos dc dx. Bom, então, substituindo aqueles modelos constitutivos, né? Sigma é igual a epsilon vezes z, e epsilon é du dx. Se você substituir isso naquela equação diferencial que a gente obteve, vai dar isso aqui para a gente, né? Então, agora eu tenho a equação diferencial de segunda ordem, ela não é homogênea por causa do termo B, e eu tenho condições de contorno, e aqui eu estou colocando de maneira genérica, né, pessoal? É sempre importante lembrar, eu não preciso ter contorno natural e contorno essencial ao mesmo tempo. Eu posso ter todo o contorno do problema com condições naturais, e eu posso ter todo o contorno do problema com condições essenciais. Então, a única coisa que eu não posso ter é um contorno sem condição nenhuma. Tá? Então, até aqui, essa revisão rápida de formulação diferencial de problemas da natureza, que eu fiz na aula passada. Alguém tem alguma questão até aqui? Por enquanto não, professor. Tá. Então, agora, vamos ver como é que a gente transforma isso na formulação fraca ou formulação íntegro-diferencial, né? E essa formulação fraca, segundo o livro, ela é uma das partes conceitualmente mais desafiadoras de quem está vendo o método de elementos finitos pela primeira vez.
Não porque ela seja complicada ou trabalhosa matematicamente, mas porque ela é muito diferente de qualquer coisa que vocês já viram até aqui. Então, quando a gente faz o método de elementos finitos, a gente usa essa formulação integro diferencial. Se você usa o método de diferenças finitas, não. É só uma questão de transformar essas derivadas em diferenças finitas, né? Mas não é isso que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo para a gente construir a formulação fraca de um problema de equações diferenciais de segunda ordem, parciais ou não, a gente multiplica a equação diferencial por uma função arbitrária w de x. Né? E uma função arbitrária, pessoal, significa que é qualquer função, né? Significa mais do que isso, significa que a resposta final que eu vou obter para o meu problema, ela não pode depender dessa função w de maneira nenhuma. Então, ela é uma função auxiliar que vai me ajudar a resolver o problema, mas ela não pode alterar o meu problema, né? Então, a minha resposta não pode depender dela, já que ela não estava no problema original, né? A gente já vai ver como é que faz isso. Só que eu posso impor uma condição a essa função w de x, que ela vai satisfazer por construção, né? Então, eu vou fazer uma função w de x que pode ser qualquer coisa, mas ela tem que obedecer à condição que essa função w de x igual a zero vai valer toda vez que x estiver num contorno essencial do problema, né? Contorno essencial, o gama u. E agora, depois de fazer essa multiplicação, a gente vai integrar a equação diferencial em todo o domínio, que no caso aqui vai de 0 até L. Né? Bom, depois de fazer essa integração, agora a gente vai pegar esse primeiro termo e a gente vai integrá-lo por partes. Eu não sei se vocês lembram, integração por partes do começo do curso, se vocês devem ver em funções de uma variável. Mas a ideia de integração por partes é a seguinte: o conceito de integral e o conceito de derivada, em certo sentido, eles são a operação inversa um do outro, né? Então, quando eu tenho a integral de uma derivada completa, essa integral cancela a derivada, eles se cancelam mutuamente, né? Então, se eu tiver a integral da derivada de uma função w de f, a integral e a derivada se cancelam e eu vou ter simplesmente wf aplicado nos extremos de integração, 0 e L. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tá. Mas, por outro lado, quando eu tenho a derivada de um produto de funções, eu faço a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda função, né? Então, olha aqui, eu vou ter que a derivada total do produto de WF é a derivada de W vezes o F e a derivada do F vezes o W. Então, eu simplesmente passei para o outro lado aqui. A derivada da função
a derivada total do produto WF. Quando eu integrei a integral e a derivada se cancelaram, ficou simplesmente o integrando nos extremos de integração, e eu ainda fico agora com duas derivadas, com dois produtos, né? Uma função vezes a sua derivada, aplicado nos extremos também. Né? Então, WF no ponto x igual a L, menos WF no ponto x igual a 0. Tudo bem até aqui, pessoal? Uhum, sim. Tá. Então, a gente integra o primeiro termo em partes. Então, integrando por partes esse cara aqui, ó, é como se eu tivesse... então, a função W é esse W mesmo, e a função F seria a E du dx. Né? Então, primeiro eu vou ter o W vezes o F, então é W vezes AE du dx nos extremos de integração. E o segundo termo seria o F vezes o dw dx. Então, F, nesse caso, é AE du dx. Então, a gente vai ter a dw dx, AE du dx. Tudo bem, pessoal? Estão lembrados da integral parcial? Uhum. Tudo Está na certo, ponta da professor. língua. Tá. Então, muito bem, a gente integrou esse cara por partes, né? E essa equação aqui ficou com essa cara. Né? Só que vocês notem que esse E du dx é a condição de contorno natural. E eu estou aplicando esse termo aqui no contorno. Né? Esse termo aqui é o que sobrou da integral da derivada total. Então, ele é aplicado nos extremos de integração 0 e L. Só que no contorno natural, esse E du dx eu conheço. Eu sei quanto ele vale. O W eu não conheço, mas o E du dx eu conheço. E o A também, que é a área da seção transversal. No contorno essencial, eu não conheço o E du dx. Mas espertamente, eu coloquei essa função W de forma tal que quando o contorno é essencial, o que acontece com a função W? Tem que ser 0. Ela se anula por construção. Então, vocês notem que isso é uma malandragem que a gente faz, né? Para conseguir resolver o problema. Porque eu não conheço W, na verdade, W é arbitrário. E eu também não conheço o E du dx no contorno essencial. Então, no momento em que eu impus que o W é 0, eu me livrei de um du dx que eu não conheço. Né? Isso é uma aproximação. Agora, isso é uma aproximação e a gente vai ver que isso tem um impacto. Né? Mas tudo bem. Então, agora, a gente ficou aqui com a formulação. Isso é a formulação fraca do problema, tá bom, pessoal? Então, a formulação fraca do problema é isso aqui. Então, vocês notem que eu tenho essa integral do dw dx du dx, e quando eu fiz isso, o que eu ganhei é o seguinte: quando eu tinha uma segunda derivada, uma derivada de segunda ordem aqui no du dx,
Se eu quisesse, essa função U é a função de deslocamento, né, de deformação na nossa barra, e é a função que eu não conheço e que eu vou aproximar por alguma função polinomial. Se eu tivesse a segunda derivada aqui, eu tenho que usar no mínimo um polinômio de segundo grau. Porque se eu uso um polinômio de primeiro grau, a segunda derivada dele é nula. Então, ao fazer essa integração por partes, eu posso trabalhar também com polinômios de primeiro grau aqui. Bom, a outra coisa é que a função W ela se anula no contorno essencial, mas ela não se anula no contorno natural. Só que no contorno natural, eu tenho uma condição de contorno que o E du dx é conhecido. Então, a condição de contorno natural ela veio parar aqui dentro da minha equação íntegra diferencial. E por isso ela é chamada natural, porque ela aparece aqui naturalmente. Tá? Existe um preço por isso. Né? Porque agora, quando a gente resolver essa equação íntegra diferencial aqui, e a gente obtiver o U de x, ele não vai mais necessariamente satisfazer essa condição de contorno natural. Ela é perdida. Né? Então, a condição de contorno natural não é mais fortemente imposta nessa formulação. Por outro lado, as condições de contorno essenciais eu continuo impondo. Então, essas eu continuo impondo com mão de ferro, que tem que valer. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho essa equação diferencial de segunda ordem, não homogênea. Né? No domínio de 0 até 2, eu tenho uma condição de contorno essencial, que U no ponto x0 vale 10 a menos 4, e eu tenho uma condição de contorno natural, que me diz que o sigma, que é o E du dx, no ponto x igual a 2, é igual a 10. Né? Então, vocês notem que a gente tem um contorno essencial e um natural nesse problema. E agora a gente vai escrever, então, a formulação fraca dele. Então, primeiro passo, multiplica todo mundo aqui por W, depois integra no intervalo de integração, e depois faz a integral parcial. Fazendo isso tudo, a gente vai chegar nesse problema aqui. Então, o dw e o du agora estão com a primeira derivada. O termo não homogêneo aparece aqui, integrando. Né? E os termos que sobram da integral total, então seria o AE W du dx. No ponto x igual a 0, esse termo aqui se anula. Por quê? Por conta do W ter que ser 0 na... Isso aí, muito bem. Então, a gente impõe que o W é 0 no contorno essencial. Então, no ponto x igual a 0, isso vai dar 0. E no ponto x igual a 2, o AEW
du dx, né, vai ser e du dx que vale 10, e vai sobrar w vezes a, no ponto x igual a 2. Então, isso a gente vai manter aqui. Tudo bem, pessoal? Uhum. Então, agora, a gente vai tentar uma função para resolver esse problema. Eu estou começando aqui com a função quadrática, acho que eu perdi um pedaço dos meus slides. Vamos começar com a função linear, pessoal. Eu tinha os slides, eu acho que eu peguei uma versão mais antiga. Não faz sentido começar do quadrático. Bom, vamos tentar fazer. Vocês têm lápis e papel aí com vocês? Tem? Sim, professor. Tá. Vamos tentar fazer juntos, então. Vamos colocar aqui. Primeiro, função linear. Tá? Então, o de x é igual a... Ficou grande. Então, pessoal, vamos tentar primeiro essas funções tentativas. Então, o que a gente chama de método de Galerkin, um nome pomposo e assustador, para uma abordagem que é bastante intuitiva e simplesmente significa que o mesmo polinômio que a gente vai usar para tentar aproximar a função principal do meu problema, a gente vai usar
para para função arbitrária, para função auxiliar também. Então, no curso a gente só vai usar o método de Galerkin, ele é o mais usado mesmo, e então vamos ver como é que fica esse problema aqui, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui um du dx e um dw dx, né? Então, quanto que vai ser o du dx? Só alfa? Só o alfa 1, né? Isso. Isso. E o dw dx vai ser o beta 1. Então, a gente vai ter que du dx vai ser igual a alfa 1. E a gente vai ter que dw dx vai ser igual a beta 1. Bom, só que aqui a gente tem a condição de contorno que me diz que u no ponto x0 vale 10 a menos 4. Né? Então, se o u de x0 vale 10 a menos 4, o que eu aprendo aqui? Então, como o u de 0 é igual a 10 a menos 4, então a gente vai ter que o alfa 0 vai ter que valer quanto, pessoal? 10 a menos 4. 10 a menos 4. E para a função w, o que a gente sabe dela? Que na condição de contorno essencial, W é zero. Exatamente, a condição de contorno essencial está no ponto No ponto zero. Está no ponto 0. Então a gente vai ter que w de 0 é igual a 0. Isso aqui implica que o beta 0 vale 0. Zero. Certo?
Então, agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem aí na casa de vocês, com lápis e papel, é substituir isso nessa equação aqui em cima. Né? Então, a gente vai ter AE du dx, dw dx, menos 10w ax, menos 10wa no ponto x igual a 2. Façam isso, por favor. E aí, deu certo? Estão fazendo ainda ou já acabou? Fazendo ainda. Tá. Professor, Oi. o A e o E, eles são independentes de X? Sim, são constantes. O A é a área da seção transversal, que nesse caso, e o E é a constante elástica, né? Enfim, eles poderiam ser dependentes de X, mas nesse caso específico não são. Quando eu falo que a área é independente de X, quer dizer, eu posso afirmar que os elementos são todos iguais, então? Em geral, sim.
Acertei o primeiro aqui, pessoal? Sim. Até agora bateu. E aí, bateu? Sim? O W não seria. Acho que você já rearranjou, né? Isso, eu já multipliquei pelo x, né? Tá. Sim, sim, tá. É isso, pessoal? Sim? Sim, não ou talvez? Talvez. Eu fiz de um jeito complicado aqui e eu acho que na minha equação não sumiu o beta zero. Mas faz sentido ele sumir. Não, o beta zero sumiu por causa da condição de contorno que a gente impôs na função w. A função w se anula em x igual a zero, então o beta zero tem que desaparecer, Tá. né? Tudo bem? Todo mundo de acordo comigo aqui ou não? Tudo bem. Sim, professor. Tá. Então, agora a gente tem que resolver isso, né? Então, todo mundo aqui é constante. Então, isso aqui vai me dar. Ups. Então, AE alfa 1, alfa 2, aplicados em zero, vai dar AE alfa 1, alfa 2 vezes x, né, pessoal? E a segunda integral seria menos 10 beta 1 vezes x ao quadrado. Então vai ser menos 10. Beta 1 x ao cubo sobre 3. Exato. Menos 10. Então, x ao cubo sobre 3. E o último termo, que não é uma integral, é simplesmente
menos 10A, beta 1, vezes x aplicado no ponto x igual a 2. Então, seria menos 20A, beta 1. Concordam comigo? Concordo. Legal. Esqueci de pôr aqui que esse cara é igual a zero. Então, vocês notem, pessoal, que apareceu beta 1 aqui nos três termos, e a minha solução pode depender do valor do beta 1? Não. Não, porque o beta 1 é o coeficiente linear da função auxiliar, da função acessória, né? Então, mas por sorte, que se eu colocar o beta 1 aqui em evidência, ele cancela, porque isso tudo é igual a zero. Então, eu posso cancelar beta 1 em todo mundo aqui, né? Então, a boa notícia é que eu consegui me livrar do beta 1. Então, o que a gente tem é AE alfa 1 no ponto x igual a 2, né? Seria, então, dois alfa E, alfa 1, menos 10, 2 ao cubo é 8, 8 dividido por 3, menos 10 terços, menos 20A, e o beta 1 também sumiu daqui. Então, aqui tem um A, ficou faltando. Né? Na segunda integral tinha um A aqui que eu esqueci. Aqui tem um A. E aqui tem um A. Então, o A também vai embora aqui. E a gente vai ficar, então, com que alfa 1 vai ser igual a 80 terços menos 20. 20 vezes 3 vai dar 6, 60. Então, 80... os sinais estão corretos aqui. Então, é menos. Então, 80 mais 60 vai dar 140 terços. Dividido por 2. Então, 140 terços por 2 vai dar 70 terços. Certo, pessoal? Certo? Ficou faltando o A aqui de novo. E é 10A. Então, o problema que era esse.
na formulação fraca. Com aproximação linear. Ele está me dando que então essa é a solução que a gente obteve para a função tentativa U de x nessa aproximação linear. Né? 70 terços x mais 10 elevado a menos 4. Menos 4. Bom, vamos ver então. No ponto x igual a zero, isso aqui vale 10 a menos 4 por construção. Então, a condição de contorno essencial, ela é satisfeita. E vamos ver a condição de contorno natural. Então, no ponto x igual a 2, isso aqui vai valer 140 terços. O E, ele fala que é 10 a quinta no enunciado. Então, vai dar 140 terços vezes dividido por E, né? Multiplicado por E. Assim, o livro errou aqui, ó. É bom até vocês verem, porque o livro esqueceu que esse x fica ao quadrado aqui, ó. Ele resolveu as equações, mas nessa segunda integral, esse x com certeza é ao quadrado. Como ele próprio escreve aqui, ó. Então, eu tenho a função w vai ser beta 1 vezes x, e eu tenho um x aqui que vem do termo não homogêneo. Então, o livro está errado aqui. Mas em algum momento ele fala aqui que a função e vale 10. E vale 10. Seria 10 a quinta? 10 a quinta, é isso. Eu estou procurando. Aqui, ó. E vale 10 a quinta. Então, na verdade, deixa eu ver se a gente esqueceu o E. A gente esqueceu o E, ó. Porque o E continua aqui só, o E não cancelou. Então, aqui é 70 sobre 3E. Bom, pessoal,
De qualquer forma, então, isso daqui vai ser 140 sobre 3. 140 sobre 3 vai dar, se fosse 120 sobre 3, seria 40. Então, sei lá, vai ser 120 sobra, vai ser 46, né? Então, 46, vocês veem que a condição de contorno natural, ela não é satisfeita exatamente, tá? E isso é o preço que a gente paga por usar a formulação fraca ao invés de usar a formulação forte do problema, tá? A condição de contorno essencial, ela continua satisfeita. A condição de contorno natural, ela não necessariamente é satisfeita. E a gente vai ver quais são as repercussões disso. Tá aqui tudo bem, gente? Tudo? Então, vamos tentar fazer a quadrática juntos. Ainda está relativamente cedo. Então, o próximo passo é fazer com a equação quadrática, né? Então, a gente começa da mesma forma que a gente começou no exercício anterior. A gente impõe a condição de contorno essencial. Quando eu impuser essa condição de contorno essencial, o que ela vai me dizer sobre essa equação aqui, pessoal? E aí? Acho que é a mesma coisa. Aí vai dar que o alfa zero é o 10 a menos 4. E o É isso aí. E o beta zero? Zero. Zero. Então, a gente já sabe isso. Agora, a derivada do U vai ser 2 alfa 2x mais alfa 1. E a derivada do W vai ser 2 beta 2x mais beta 1. Certo? Certo. E agora a gente vai substituir aqui nessas integrais. Né? Então a gente substitui isso tudo aqui na equação 1. Então a gente vai ter agora uma equação que ficou maiorzinha. Né? Então beta 1 mais 2 beta 2x vezes E. Aqui eu já cortei a área que aparece em todo mundo. Então, como a área aparece nos três termos e é homogêneo, a gente pode se livrar da área. Né? A segunda integral vai me dar beta 1x mais beta 2x2, porque aqui eu tenho o w e eu não tenho a derivada do w. E aqui tem um x. E o último termo, que vai ser menos 10, aqui está mais, eu preciso corrigir isso. Menos. Né? Menos 10. O A já foi embora. E o W, que é beta 1x mais beta 2x2. Aqui também é menos.
Certo, pessoal, até aqui? Certo? Sim, professor. Então aqui também tem um menos, deixa eu já corrigir. Pronto. Legal. Pessoal, quando esse curso era presencial, ele era todo na lousa, e o curso por slides, ele é uma armadilha terrível, porque eu vou passando os slides e é que nem molhar a terra, né? Se você joga muita água de uma vez só, ela encharca. Então, você tem que ir devagarzinho. E eu estou tentando aqui controlar o passo. Então, muito bem, a equação ficou com essa cara, e agora eu tenho que fazer essa integral. É chato, mas não é nada do outro mundo, certo? Então, a gente vai fazer o produto aqui, então eu vou ter o E, né? O E pode até sair da integral, eu vou ter beta 1, alfa 1. Quando eu integro, vai dar beta 1, alfa 1 vezes x. E eu vou ter 2 alfa 2, beta 1, x2 sobre 2. E eu vou ter 2 beta 2, alfa 1 vezes x, né, que vai ficar então x2 sobre 2. E eu vou ter 4 alfa 2, beta 2, x2, que quando eu integrar vai me dar então x3 sobre 3. Né? E assim por diante para a próxima integral. Vai ficar esse trem aqui. Só para a primeira integral. Então, substituindo no ponto x igual a 2, a gente vai ter isso. 2 beta 1 alfa 1, mais 4 beta 1 alfa 2, mais 4 beta 2 alfa 1, mais 32 terços beta 2 alfa 2. É muito importante, pessoal, que depois da aula vocês façam isso na mão, tá bom? Lembrem-se do que eu peço para vocês. Não deixe esse curso aqui andar muito, porque senão vocês perdem o pé. Ele não é um curso difícil, mas ele é um curso cheio de coisa nova. Então, vocês não querem perder o pé aqui. Então, a primeira integral vai me dar esses 4 termos aqui. A segunda integral, menos 10, beta 1. Tem um x aqui, então vai ficar x2, e quando eu integrar vai ficar x3 sobre 3. E aqui vai ficar um x ao cubo, que quando eu integrar vai ficar x à quarta sobre 4. Entre os extremos 0 e 2, então isso vai me dar 8 terços e 4. E o último termo, lembrando que tem um sinal de menos aqui. Então, agora, de novo, a minha solução, ela não pode depender nem do beta 1, nem do beta 2. E como é que eu vou fazer isso? Bom, então vamos colocar esses beta 1 e beta 2 em evidência, e vamos agrupar todos os termos aqui
que a gente vai ter, né? Então, juntando tudo, eu provavelmente tenho sinais errados aqui. Eu estava com mais. Esse cara aqui, na verdade, é menos. Ele é menos mesmo? É menos. Então, eu estava comendo bola. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser menos 20. E aqui vai ser menos 40. Que bom, eu adoro quando números se cancelam. Então, quando eu coloquei o beta 1 e o beta 2 em evidência, eu fiquei com isso. Então, agora, pessoal, a gente tem o beta 1 e o beta 2, e a minha solução não pode depender do beta 1 e do beta 2. Então, eu tenho aqui o produto do beta 1 por um número, e eu tenho o produto do beta 2 por outro número, e isso aqui tem que ser igual a zero. Como é que eu posso garantir que o produto do beta 1 vezes esse número, mais o produto do beta 2 vezes esse número, seja sempre igual a zero, independente do valor de beta 1 e de beta 2? Garantindo que os números também sejam zero, professor? Que números? O que faz produto com beta 1 e beta 2? Isso, então o que está entre chaves aqui, chaves não, esse é o colchete. O que está entre colchetes tem que se anular. Todo mundo vê isso, pessoal? Então, eu cheguei que E vezes 2 alfa 1 mais 4 alfa 2 mais 80 terços menos 20 tem que ser igual a zero. E que 4 alfa 1 mais 32 terços alfa 2 tem que ser igual a zero também. Certo? Bom, a gente pode resolver isso de maneira matricial. Então, eu simplesmente peguei essas equações que estavam aqui e escrevi como uma matriz, olha. Então, eu vou ter que 2 alfa 1, 4 alfa 2 vai ser igual. Agora eu preciso corrigir isso porque esses sinais aqui mudaram. Então, vai dar 80 menos 60, vai dar 20 terços. E aqui vai dar zero. Opa. Aqui é 80. Aqui
aqui é menos 20 mesmo. 80 menos 20. E aqui não é 140 terços, é 20 terços. Bom, eu vou ter que rever essas contas todas depois, pessoal, porque a chance de eu ter feito alguma besteira aqui é grande. Vou ter que ver se esse resultado se mantém. Mas independente de eu ter errado alguma conta aqui demais, eu quero que vocês entendam o procedimento. Então, vocês conseguem ver que esse sistema de duas equações aqui, eu posso escrever nessa forma matricial? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. Legal. E aí vocês já sabem inverter matriz de 2 por 2. E aí a solução a gente tem para o α1 e para o α2. Então a gente achou a função quadrática do u de x, né? Que seria isso aqui, a menos que eu tenha errado alguma coisa. E a gente pode achar até a tensão, né? Que é simplesmente o e vezes du dx. Então você pega o du dx, vai me dar menos x, e vai me dar 3, né? E aqui o 10 a menos 4, porque eu multiplico tudo pelo e, que é 10 a quinta. Então, essa aqui é a tensão do problema. Como esse daqui é uma equação diferencial simples, a gente pode resolver ela exatamente, né? Então, a solução exata, na verdade, é um polinômio de terceiro grau, né? A condição de contorno essencial é satisfeita, e a condição de contorno natural não é satisfeita, nesse caso, né? Então, se vocês substituírem aqui 2, vocês vão ver que vai dar meio vezes 4, vai dar 2, né? 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 4, mais 1 vai dar 5, né? Então vai dar 5 vezes 10. Então vai dar 50 a condição de contorno natural por essa solução aqui, né? E essa é a regra. Em geral, a condição de contorno natural não vai ser mais satisfeita. A gente pode fazer um gráfico. E graficando ajuda a gente a entender muitas coisas, olha. Então, tanto para a solução linear quanto para a solução quadrática que a gente tem, a condição de contorno essencial é satisfeita, né? E no ponto x é igual a 2, ambas divergem da solução correta, né? Mas vocês notem que a solução quadrática chega mais perto da solução exata do que a solução linear. No caso da tensão, a discrepância é mais dramática. Olha, a tensão com aproximação linear, sei lá, pelo menos ela segue aqui um pouco o padrão. Agora, na aproximação linear, a tensão é uma constante, né?
se eu estou usando um polinômio de primeiro grau para interpolar o deslocamento, e a tensão é a derivada desse polinômio de primeiro grau, então a tensão é constante. A tensão é constante em 20 aqui. Então, o resultado é muito ruim, né? E isso é uma constante no método de elementos finitos, que eu acho que eu já mencionei com vocês em outro momento, e eu enfatizo agora. A convergência do método de elementos finitos para a variável principal, que nesse caso aqui é a distorção, se fosse um problema de fluxo de calor, seria a temperatura. Se fosse um problema de difusão de partículas, seria a concentração da partícula. Então, a convergência do método para a variável principal é muito mais rápida do que para a derivada, né? Então, se você está interessado em saber a tensão num corpo, você, em geral, precisa de uma malha melhor do que você precisaria para saber a deformação do corpo. Se você está interessado em saber os fluxos de calor num corpo, você precisa de uma malha melhor do que você precisaria para saber a temperatura dentro desse corpo, né? E daí por diante. Certo, pessoal? Isso aqui ainda não é o método de elementos finitos, é só uma primeira demonstração de como a ideia de formulação fraca funciona. Alguém tem alguma pergunta? Ou a aula foi clara como a água? Ou vocês estão confusos demais até para terem perguntas? Foi claro, professor. Só treinar essa quadrática para ver se a gente chega no mesmo resultado. É isso aí, pessoal. Então, agora é treino, tá bom? Tá bom, professor. Precisa fazer na mão mesmo. Precisa sim. Então, pessoal, bom fim de semana. Terça é feriado. A gente não tem aula. Eu vejo vocês de novo na outra quinta. E eu acho que eu já liberei a lista no Tidia. Vocês têm bastante tarefa, na verdade, né? Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Só me procurem por e-mail. Obrigado, professor. Até quinta. Até. Boa noite, gente. Bom feriado. Obrigado, Boa professor. noite. Boa noite, bom feriado. Opa. Até quinta. Valeu, professor. Tchau, Boa tchau. noite.